Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão completa aí sobre frações e sobre porcentagem. Então, o objetivo desse vídeo é resolver exercícios e explorar um pouquinho aí do conteúdo de frações e de porcentagem, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai ajudar você aí, certo? Então vamos lá. Então coloquei alguns probleminhas sobre frações e espero que te ajude. Então vamos lá. Flávio comeu metade de uma pizza e seu irmão comeu um pedaço. Represente na forma de fração a quantidade da pizza que foi comida pelos dois irmãos. Então vamos tentar resolver isso aqui de maneira bem simples. Então, ó, primeira coisa, uma pizza geralmente ela tem 8 pedaços. Então a gente vai ter que ter um padrão aí, né? Então a nossa referência é que uma pizza tem 8 pedaços. Quando ele fala assim, ó, que o Flávio comeu a metade de uma pizza, então ele comeu 4 pedaços, certo? Você pode representar assim, ó, se eu for pensar na forma de fração, metade, 1/2. Então, isso é a fração meio, que significa metade de algo. E o seu irmão comeu um pedaço. Então, se a pizza tem 8, o irmão comeu 1/8 da pizza, um pedaço de 8. Lembrando que o número de cima aqui ó, é o numerador, né? Ele representa quantas partes foram tomadas do todo. E aqui o 8 representa o total de pedaços da pizza, né? Aí ele fala: represente na forma de fração a quantidade da pizza que foi comida pelos dois irmãos. Então, o objetivo desse exercício era treinar a soma de frações. E aqui, ó, eu só posso somar frações que têm o mesmo denominador. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que pegar e multiplicar esse cara aqui, ó, para deixar ele igual ao 8. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 4. Só que se eu fiz embaixo, eu tenho que fazer em cima também, porque eu construo uma fração equivalente. Então, o que, que vai acontecer quando eu fizer isso? A primeira fração vai ficar ó, 4 vezes 1 e 4 vezes 2. Então, 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Mais 1/8, certo? Então, agora, como os denominadores são iguais, o que, que eu faço? Eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, vai ficar 4 mais 1, que é igual a 5. Então, ó, eu tenho 5/8. Então, da pizza que tem 8 pedaços, quantos pedaços foram comidos? 8 pedacinhos, certo? E aí eu venho aqui, ó, e cravo isso como a minha resposta final. Então, se eu tivesse que escrever um texto aqui, eu ia colocar aqui, ó, a pergunta, ó, represente na forma de fração. Então, a fração é 5/8, certo? Então, a fração que representa o meu probleminha aí são 5/8. Então, o Flávio comeu a metade da pizza, ou seja, de 8 pedaços. De 8 pedaços, ele comeu 4. E o irmão dele comeu um pedaço. Então, ele comeu 1/8 da pizza. Então, ao todo, foram comidos aí 5/8 da pizza. Tranquilo? Vamos fazer um outro exercício aqui com a mesma ideia de fração. Então, ó, em uma viagem de carro, Flávio fez 2 paradas. Quando parou pela primeira vez, percebeu que tinha gasto 1/3 do combustível total. Então, vamos parar aqui, ó. Ele gastou 1/3 do combustível total. Só que eu não sei quanto tem de combustível. Então, vamos partir do princípio que o tanque vai representar a quantidade inteira. Então, eu tenho ó, um tanque de combustível, certo? Tem um tanque. E o que, que aconteceu? Na primeira parada, ele observou que tinha gasto 1/3 do total. Então, para saber ó, quanto sobrou nessa primeira parada, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 1 e fazer menos 1/3.
E aí, como é que eu faço isso? Existem várias maneiras, mas quando eu tenho um número inteiro menos uma fração, a maneira mais simples de fazer isso é assim, ó. Você pega esse cara, multiplica aqui, e aqui você faz a operação que está mandando aqui, ó, que pode ser soma ou subtração. Nesse caso é uma subtração. O denominador você vai repetir, e aqui você vai fazer, ó, 3 vezes 1, 3. E aí depois você vai fazer menos 1. E aqui vai ficar, ó, 2 terços. Então, o que significa esse 2 terços? É o que resta no tanque, certo? O que resta no tanque. Beleza? Aí, continuando. Na segunda parada, percebeu que gastou um quarto do restante. Ó, um quarto do restante. Então, não é um quarto do tanque que estava lá no começo bonitinho. É um quarto do restante. E aí, ó, muita atenção nessa preposição aqui, ó, num quarto do. Esse do aqui, ó, significa que eu vou ter que fazer uma multiplicação de frações. Então, quanto que foi gasto na segunda parada? Vamos fazer aqui, ó, segunda parada. Então, ele andou um pouquinho de novo e na segunda parada ele percebeu que foi um quarto, ó, um quarto do restante. E quem é o restante? O 2 terços. Então, ó, 2 terços, certo? E agora eu vou multiplicar. Como é que eu faço multiplicação de fração? Eu pego o numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar, ó, 1 vezes 2 vai dar 2. E 4 vezes 3 vai dar 12. E aí eu tenho 2 dozeavos que eu posso pegar e simplificar por 2 aqui e aqui. Quando eu simplifico isso por 2, vai ficar 1 sobre 6, porque ó, 2 dividido por 2 dá 1 e 12 dividido por 2 dá 6, certo? Então, na segunda parada, entre a primeira e a segunda, ele gastou um sexto do total, certo? Aí ele fala assim, ó, quanto o Flávio ainda tem de combustível? Então, vamos pensar, ó, na primeira parada, quanto que ele gastou? Ele gastou um terço do total, certo? Na segunda parada, ele gastou um sexto do total, beleza? Então, como é que eu faço para descobrir quanto ainda tem de combustível? Eu vou fazer o que ele gastou e depois vou tirar do total. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou fazer um terço mais um sexto. Vou fazer isso aqui, ó. Igual, aí vou somar essas frações. Como aqui é denominador 3, eu vou multiplicar por 2 e por 2 para que os denominadores fiquem exatamente iguais. Então, ó, vou fazer aqui embaixo. Ó, vai ficar 2 sextos mais 1 sexto. E quando eu faço 2 sextos mais 1 sexto, vai ficar 3 sextos. Beleza? Então, ó, 2 mais 1, 3 e repete o 6. Isso aqui dá para simplificar. Então, ó, vou simplificar aqui, ó, por 3 e vou simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. 1 sobre 2 é a metade. Ou seja, o que aconteceu aí? Ele gastou metade do combustível. Então, para seguir a viagem, ele ainda tem metade do tanque para terminar sua jornada aí, certinho? Então, quanto resta de combustível? Se ele gastou a metade, ainda tem a metade. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exercício. Tá aqui, ó. Em um mercado com 56 funcionários, um oitavo trabalham como operadores de caixa. No dia em que fui fazer compras, todos os caixas estavam funcionando. Quantos operadores de caixa tem esse mercado? Então, vamos arrumar o texto aqui primeiro, que tem uns negocinhos errados. Vamos aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar. Eu acho que sim. Pronto.
Deixa eu tirar essa vírgula daqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não consegui tirar a vírgula aqui, mas vamos seguir, certo? Então vamos lá. Então, tem 56 funcionários no mercado e 1/8 deles trabalham como operadores de caixa. E quando eu fui fazer compra, todos os caixas estavam funcionando. Então, eu quero saber quantos operadores de caixa tem esse mercado. Então, para fazer essa conta, eu tenho que descobrir quanto que é 1/8 de 56. E aí, para descobrir isso, o que que eu tenho que fazer? Ó? 1/8. Esse D, essa preposição, ele vira uma multiplicação. Então, é 1/8 vezes 56. E aí, como é que eu faço isso? Ó? Eu pego e faço 1 vezes 56, que vai dar 56. E o 8, como não tem ninguém para multiplicar aqui embaixo, você repete ele. Então, eu tenho 56/8. E aí, eu faço 56 dividido por 8. E 56 dividido por 8 dá 7. Então, eu tenho 7 funcionários que são operadores de caixa, certo? Lembrando aí que os exercícios são bem simples, porque são exercícios para turmas do ensino fundamental. Então, se você já está num nível mais avançado, aí dá uma procurada no canal que deve ter outros vídeos que podem te ajudar. Esse vídeo aqui é para ajudar a galerinha que está lá no quinto, sexto, sétimo ano, certo? Então, espero que te ajude também, mas vai com calma aí, tenha paciência, porque a ideia é resgatar a base, certinho? Então, vamos lá. Próximo exercício. Uma herança foi dividida em 5 partes iguais. Então, 5 pessoas aí, cada uma recebeu uma parte da herança. No entanto, um dos herdeiros dividiu sua parte igualmente entre seus filhos. Seus 3 filhos, ó. Seus 3 filhos. Quanto cada filho desse herdeiro recebeu em relação ao total da herança? Então, vamos pensar. Primeira situação. 5 pessoas. Certo? 5 pessoas e uma herança. Então, essa é a primeira parte do exercício. O que isso significa? Que cada pessoa recebeu 1/5 do total. Então, cada pessoa recebeu. A herança foi dividida em 5 partes e cada pessoa recebeu uma parte. Aí a gente fala que cada pessoa recebeu 1/5 da herança, certo? Aí existe um herdeiro. Então, ó, peguei um herdeiro aqui, ó. Ele dividiu a parte dele, que é 1/5, para os seus 3 filhos. Então, como é que fica isso? Então, cada filho recebeu o quê? 1/3 de 1/5, porque ó, ele pegou a parte dele e dividiu igualmente entre seus 3 filhos, ó. Igualmente. Então, ele pegou a parte dele e dividiu por 3. Então, cada filho vai receber 1/3, porque são 3 filhos, de 1/5, que é a parte dele. Então, em relação ao total, ó, se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, vai dar 1/15. Então, em relação ao total, cada filho recebeu 1/15 da herança, certo? Então, essa aqui seria a resposta final. Então, quanto cada filho desse herdeiro recebeu em relação à herança total? Então, cada filho desse herdeiro recebeu 1/15 dessa herança. Beleza? Você poderia pensar de uma outra maneira também, ó. Você poderia pensar assim, ó. Ele pegou esse 1/5 que ele recebeu e dividiu por 3. Você poderia pensar assim, ó. E aí, como é que eu faço essa divisão de fração? Então, como não tem nada aqui embaixo, você pode colocar o 1. E aí tem uma regrinha que eu gosto,
ela é bem simples, ó. Você faz uma multiplicação em x. Deixa eu escrever aqui essa multiplicação. Você faz isso, ó. 1 e faz isso, ó. 1 vezes 1 vai dar 1, certo? E agora você pega aqui, eu vou fazer de outra cor. Aí você faz isso aqui, ó. 5 vezes 3 e põe a resposta aqui embaixo. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. Então, ó, é uma outra maneira de chegar no 1 quinzeavos, beleza? Eu fiz com multiplicação de frações, mas você também poderia ter feito com a divisão. Tranquilo? Vamos para um outro probleminha aqui. Então, ó, agora é uma questão de alternativa, né? Vamos analisar as alternativas aqui até chegar à certa. Chegou na certa, a gente ignora as outras. Então, ó, marque a situação que pode ser representada pela fração 30/48 avos. Então, lembra que o 48, que é o denominador, ele representa um total. E o 30, que é o numerador, representa quantas partes foram usadas desse total. Então, vamos lá. Primeira situação. Um mercado vendeu 30 pacotes de sabão em um dia e 48 pacotes de sabão no dia consecutivo. Então, ele está falando que o 30 representa a quantidade em um dia e o 48 representa a quantidade em outro dia. Então, não pode ser essa, porque o 48 tem que estar relacionado com algum total. Então, vamos para a alternativa B. Ó. Um mercado vendeu 30 pacotes, então é uma quantidade aí em um dia de estoque, e ele tinha 48 pacotes no total. Então, ó, vamos continuar lendo. Nesse dia, o dono precisa saber a relação entre os pacotes vendidos. Então, ó, foram vendidos 30 pacotes num estoque que tinha 48. Então, a alternativa certa é essa aqui, ó, é a alternativa B. Deixa eu fazer aqui um retângulo para a gente cravar essa alternativa. Vou colocar o retângulo aqui, certo? Se a gente quiser dar uma lida nas outras, olha o que vai acontecer. O mercado comprou 30 pacotes de sabão em um dia e o estoque tinha 48 pacotes antes. O dono precisa saber quantos pacotes há agora no estoque. Bom, se ele quisesse saber a quantidade agora, eu teria que estar subtraindo, né? Então, por exemplo, tinha 48, aí ele vendeu um, qual é a fração que representa o que tem no estoque? Então, seria o 47 sobre 48. Então, eu teria que ir tirando um do total. Por isso que não é essa. E aqui na alternativa dele fala, ó, um mercado vendeu 30 pacotes de sabão em um dia e o estoque tinha 48 pacotes no total. Até aí, beleza. O dono precisa saber quantos pacotes de sabão ainda há no estoque. Então, não é essa a questão. Lá ele está marcando quantos venderam. Foram vendidos 30 e ele tinha 48. Por isso que é a alternativa B de bola. Vamos para a nossa próxima questão. Então, ó. Uma sala tem 30 estudantes, sendo 14 meninos e 16 meninas. Marque a alternativa que apresenta a fração correspondente ao número de meninas em relação ao total de estudantes. Então, ó, qual é a chave aqui, ó? Meninas. Então, ó, deixa eu pegar a caneta aqui. Meninas em relação ao total de estudantes. Então, vou pegar quantas meninas tem. Quantas meninas tem? Temos 16 meninas. Deixa eu marcar aqui, ó. 16 meninas. Só que eu tenho 30 estudantes no total, porque são 16 meninas e 14 meninos. Então, a resposta certa seria 16 sobre 30. 16 30avos. Só que essa fração tem que ser simplificada. Então, ó, vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Quando eu faço essa divisão, 16 dividido por 2 vai dar 8. E 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, ó, 8 quinzeavos. Essa é a fração que representa o total. Então, a alternativa certa é a alternativa D. Beleza? Então, uma revisãozinha aí sobre
frações. Vamos para o nosso próximo exercício. 30% da turma gosta de praticar basquete. O que você entende ao ler essa afirmação? Então, aqui a gente já começa a falar um pouquinho de porcentagem, que tem tudo a ver com fração também, né? Então, vamos primeiro representar aqui 30%. O 30% ele pode ser representado de três formas. Então, ó, eu posso representar usando o símbolo de porcentagem, que é 30%. Porcentagem é dividir por 100. Eu posso representar esse 30% na forma de fração, então eu posso colocar assim, ó, na forma de numeral, né? 30%. Então posso deixar assim. E uma outra forma seria uma consequência dessa segunda fração aqui, ó, que é pegar o 30 e dividir por 100. Então eu poderia representar assim, ó, 0,30 ou 0,3, certo? Então existem essas três formas aqui de representar uma porcentagem. Mas o que significa? O que você entende a ler essa frase aqui, ó? 30% da turma gosta de praticar basquete. Então, essa parte da fração é a que eu mais gosto, porque ela te dá uma noção do que está acontecendo. Então, o que acontece? A cada 100 pessoas que tem nessa escola aí, nessa turma, 30 gostam de jogar basquete. Por isso que é 30%. Se fosse 40%, a cada 100, 40 gostam, certo? Então, essa é a ideia aqui da nossa porcentagem. O próprio nome é bem sugestivo, porcentagem. Então, ó, por 100, ó. Então, ó. Então, porcentagem é dividir por 100. Tranquilo? Existem algumas porcentagens que são mais fáceis de calcular. A gente não precisa mexer com fração, a gente não precisa mexer com número decimal, não precisa mexer com nada. Então, qual é a ideia desse exercício 8 aqui? É mostrar um pouco disso. Então ele falou, ó, Luiz ganhou uma mesada de R$ 80 e decidiu dividir seus gastos. Determine os valores correspondentes a cada uma das porcentagens a seguir. Lembrando que exercício de porcentagem pode ser feito de várias maneiras, certo? Só vou te mostrar uma delas. 5% da mesada de Luiz vai ser destinada à compra dessas balas. Então, a maneira mais simples aí que a galera acaba fazendo é assim, ó. A pessoa vai e calcula 10%, certo? 10% de 80. Porque 10% de 80 é fácil fazer. Calcular 10% de qualquer coisa é só pegar esse valor e dividir por 10, certo? Então, quando eu pego 80 e divido por 10, dá 8. Então, 10% de 80 é 8, beleza? Se você quiser, para ficar mais fácil, ó, corta o zero aqui, corta um zero aqui, ó, 1 vezes 8, 8. Bom, se 10% é 8, 5% é a metade. Então, 5% vai ser 4. Então, ele vai gastar aí, ó, R$ 4 com balas e doces. Beleza? Uma outra maneira que eu gosto de calcular essa porcentagem. Calcular 5% de qualquer coisa é só pegar essa coisa e dividir por 20. Isso serve para qualquer número. Se eu quiser calcular 5% de qualquer coisa, o que eu faço? Eu pego essa coisa e divido por 20. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Então, ó, eu vou pegar o 80 e vou dividir por 20. 80 dividido por 20. Ó. Vou cortar um zero aqui e vou cortar um zero aqui. Ó, e 8 dividido por 2 é 4. Então, é uma outra maneira aí de se calcular. Beleza? 25% da mesada de Luiz vai ser destinada à compra de lanches. Percebe que é 25% da mesada, do valor total, não é do que sobrou, tá? Então, ó, o que é calcular 25% de qualquer coisa? De uma maneira bem simples, calcular 25% é só você pegar esse valor e dividir por 4. Então, quando você pega qualquer número e divide por 4, você está calculando 25%. Então, no nosso caso, ó, você vai pegar o 80 e vai dividir por 4. Então, ó, 8 dividido por 4 dá 2.
4 vezes 2 dá 8, zerou. Aí você abaixa o 0. 0 dividido por 4 é 0. Então, o valor representado aí vai ser um valor de R$20. Então, ó, dos 80, R$20 ele vai gastar com lanche. 50% de qualquer coisa. Então, ó, 50% da mesada de Luiz vai ser gasta com revistas de histórias em quadrinhos. Então, 50% é a metade. E o que é a metade de qualquer coisa? Você vai pegar esse valor e vai dividir por 2. Então, ó, vou pegar o 80 e vou dividir por 2. Então, ó, 2 vezes 4 vai dar 8. Aí vai zerar aqui, ó. E eu vou baixar esse 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então, a resposta aqui vai ser, ó, R$40. Certo? Então, guarda. Ó. Metade de qualquer coisa equivale a 50%. Se eu pegar qualquer número e dividir por 4, eu estou calculando 25% desse número. Se eu pegar qualquer número e dividir por 10, eu estou calculando 10% desse número. E se eu pegar qualquer número e dividir por 20, eu estou calculando 5% desse número. Beleza? Vamos para um outro exercício aqui. Ó. Marque a alternativa que apresenta a fração correspondente a 68%. Então eu gosto das frações porque ela dá uma noção exata do que está acontecendo. Então ó, é 68%. Então a fração seria essa. Só que a fração deve estar na forma irredutível, porque não tem nenhuma alternativa assim, ó. Então, eu posso dividir por 2. Então, se você tem dificuldade aí, vai dividindo pelo menor número que você consegue. Ó, 68 dividido por 2 dá 34. E 100 dividido por 2 dá 50. Só que ainda dá para dividir por 2. Então, ó, vou dividir por 2 aqui e vou dividir por 2 aqui. E aí vai ficar, ó, 34 dividido por 2 vai dar 17. E 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, a fração que representa é a fração 17/25, que é a alternativa B. Certinho? Então, sempre vai ter uma alternativa aí que vai casar com a sua resposta. E lembra que essa alternativa geralmente ela está na forma simplificada. Vamos pegar mais um exercício aqui. Acho que temos mais 2. Mais 3, né? Esses 3 são os últimos. Então, ó. Marcos recebe R$3.000 e Paula recebe 8.000. Marque a razão. E aí, ó. Razão é divisão. Então, você tem que guardar isso aqui, ó. Razão é divisão. Então, poderia ler assim, ó. Marque a divisão entre os salários. Ele não falou se é sobre o salário Marcos sobre Paula ou Paula sobre Marcos. Ele deveria ter sido mais específico. Então, eu vou fazer na ordem que ele passou. Se tiver as duas alternativas, a gente poderia até anular essa questão se fosse uma prova. Então, ó, 3.000 dividido, ó, porque é a razão, por 8. Então, ou, se você pensar, ó, o que eu estou fazendo? Estou pegando o salário do Marcos e dividindo pelo salário da Paula. Como eu tenho 3 zeros na parte de cima e 3 zeros na parte de baixo, eu posso cancelar, ó. Então, vai ficar 3/8. Então, 3/8 é a alternativa D, ó. Porque não tem 8 sobre 3. Se fosse ao contrário, seria 8 sobre 3, né? Como não tem, tenho certeza que a alternativa certa é a D, certo? Alguns alunos, quando fazem esse exercício, eles escrevem assim, ó. 3.000 dividido por 8.000. E aí ele fala, dá para simplificar por 1.000. Então ele pega aqui e divide por 1.000 e chega no mesmo 3/8. Tá certíssimo também, tá? Quando eu corto esses 3 zeros, eu tô simplificando por 1.000. Quando eu corto um zero em cima e um zero embaixo, eu estou simplificando por 10. Quando eu corto 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo,
eu estou simplificando por 100. Quando eu corto 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, eu estou simplificando por 1000. E aí sucessivamente. Certo? Então, alternativa D. Exercício 11. Marque a alternativa que apresenta a porcentagem correspondente à fração 1/25 avos. Certo? Tem várias maneiras de fazer esse exercício. Geralmente a gente pega a porcentagem e transforma em fração. Agora ele está pedindo para pegar a fração e transformar em porcentagem. Primeiro caso que você poderia fazer, pegar o 1 e dividir pelo 25 e depois multiplicar por 100, certo? Você poderia fazer isso. Então você pega o 1, divide pelo 25 e depois você multiplica por 100. Então, ó, percebeu a ordem que eu falei, ó? Você pega o 1, divide por 25 e depois você multiplica por 100. Só que quando eu escrevi isso, olha o que apareceu, ó. 1 vezes 100 é 100 e vai ficar sobre 25. E aí você vai pegar 100 e vai dividir por 25, que vai dar 4. Então a porcentagem é 4%, certo? Chegamos na alternativa A. Uma outra maneira de fazer esse mesmo exercício. Como só tem mais um, eu vou fazer ele aqui no cantinho. Deixa eu pegar uma régua, só para a gente dividir aqui certinho, para não ter problema. Porque o outro dá para fazer lá em cima. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Deixa eu tirar essa régua. Olha o que vai acontecer. 1 sobre 25. Aí você poderia pensar assim, bom, porcentagem tem um 100 embaixo. Então eu vou pensar, eu vou multiplicar numerador e denominador de uma maneira que apareça o número 100 na parte de baixo. Então eu quero que aqui embaixo apareça o número 100. Então eu tenho que multiplicar o número 25 por alguém. 25 vezes alguma coisa tem que dar 100. Então aí você vai, ó, 25 vezes 4 é 100. Só que se você multiplicou por 4 na parte de baixo, você tem que fazer a mesma coisa na parte de cima. 1 vezes 4 é 4. E olha o que apareceu, ó, 4 por 100. 4 por 100 é a mesma coisa que 4%. Então você tem várias maneiras de trabalhar com porcentagem. Certinho? Agora vamos fazer o nosso último exercício aqui, que é o exercício 12. Então, ó, um cinema possui 120 lugares. 120 é o total. Sabendo que 52 lugares vão estar ocupados, marque a alternativa que representa a razão de lugares livres. Lembra que razão é divisão. Então, eu quero a divisão entre o número de lugares livres em relação ao número total de lugares. Então, ele me deu a quantidade de lugares ocupados. Então, eu tenho que fazer a subtração, para saber quantos lugares estão livres. Então, eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Então, ó, como é que faz isso? Então, o 2 vai emprestar, né? Vai ficar 1. Tem várias maneiras de fazer essa continha de menos, né? Então, ó, 2 para chegar no 10 falta 8. Aí o 5 não dá. Então, esse 1 vai emprestar, vai virar 11. E aqui vai ficar 68 e zerou. Então, vai dar 68. Agora sim, ó, eu tenho os lugares livres, que são 68, porque 52 estão ocupados, em relação ao total, que é 120. Mais uma vez, está simplificado. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou dividir por 2, em cima e embaixo. Isso vai dar 34 sobre 60. Só que dá para dividir por 2 de novo. Então, eu vou dividir por 2 e dividir por 2. 34 dividido por 2 dá 17. E 60 dividido por 2 dá 30. Então, ó, tá aqui. A fração que representa
é a fração B, ó, 17/30. Certinho? Então, tá feita aí a nossa revisão. Falei um pouquinho de fração, falei das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações e falei também sobre porcentagem. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu te ajudo, certo? Se você tiver qualquer dúvida. E eu vou estar fazendo alguns vídeos aí desse tipo aí de conteúdos básicos para que a gente possa resgatar a base. Porque no dia a dia a gente percebe que os alunos até entendem o conteúdo que você está passando na hora, mas a falta da base, porque é muita coisa que a gente estuda na matemática, acaba ficando um pouquinho para trás. Então, vamos tentar resgatar essa base aí. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like lá, beleza? Fui, tchau, tchau.